Fala galera, vamos para mais um vídeo para essa terça-feira de Champions League, 7 de novembro de 2023. Uma terça-feira de ótimos jogos. Separei para vocês 10 palpites, 8 pela Champions e 2 jogos pela Série B. São 10 palpites com 2 opções de aposta por jogo. E no final do vídeo teremos aqueles bilhetes prontos para você estar investindo. Antes peço para que se inscreva quem ainda não é inscrito e deixe o like para fortalecer. O seu like é muito importante e você não perde mais do que 2 segundos do seu tempo. Já deixou o like? Muitíssimo obrigado, então vamos para os jogos. Antes de seguir com os palpites para essa terça, quero aqui apresentar o nosso Instagram, @elonepalpites. Diariamente temos palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram estará disponível na descrição do vídeo. Também temos o grupo no Telegram, são 2 grupos, temos o grupo fechado e o chat livre. E se desejar participar de um de nossos grupos, o link estará disponível na descrição do vídeo. E se você ainda não é cadastrado na Mr. Jack, vai lá e faça o seu cadastro e realize a aposta a partir de R$1, saques e depósito via Pix. O site da Mr. Jack estará disponível na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Vai lá, clique no link e faça o seu cadastro. Agora partindo para os palpites para essa terça-feira de Champions League. Começando aqui pela fase de grupos da Liga dos Campeões, partida entre Borussia Dortmund e Newcastle. Na classificação do grupo F, o Borussia segundo colocado com 4 pontos, o Newcastle terceiro colocado também com 4 pontos. Jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, o Newcastle venceu 2 e empatou 3. O Borussia jogando em casa empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. No último encontro marcado entre as equipes em jogos direto, o Borussia venceu jogando fora de casa por 1-0. A ODD está marcando a 2,63 para a equipe da casa e 2,60 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês é de um provável ambas equipes marcam. Jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, o Newcastle bateu ambas marcam apenas em 2 oportunidades. O Newcastle que jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, 4 deles marcou 2 ou mais gols. A equipe do Borussia jogando em casa bateu ambas marcam apenas em 1 oportunidade nos últimos 5 jogos em casa. E marcou gols aqui em 3 dos últimos 5 jogos em casa. É um jogo esperado para gols. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Ambas equipes marcam. Como segunda opção de aposta mais arriscada, vou deixar aqui na linha de gols over 2,5. Passando aqui na partida entre Shakhtar Donetsk da Ucrânia e Barcelona, na classificação do grupo H, Barcelona líder isolado com 9 pontos, o Shakhtar terceiro colocado com 3 pontos. Jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, o Barcelona empatou 2 e venceu 3. O Shakhtar jogando em casa venceu 3 e perdeu 2. No último encontro marcado entre as equipes em jogos diretos, o Barcelona venceu jogando em casa por 2-1. A ODD está marcando aqui a 1,25 para a equipe do Barcelona. Palpite que vou deixar para vocês é na linha de cantos acima de 8 escanteios. Nos últimos 5 jogos fora de casa da equipe do Barcelona, bateu acima de 8 escanteios em todos os jogos. Conferir aqui para vocês. Contra o Real Sociedade fora de casa, venceu por 1-0. Tivemos um total aqui de 11 escanteios, 8 para a equipe do Real Sociedade e 3 para o Barcelona. Na partida contra a equipe do Granada, que ficou no empate em 2-2 fora de casa, tivemos um total aqui de 12 escanteios, 1 para a equipe do Granada e 11 para a equipe do Barcelona. Contra a equipe do Porto pela fase de grupos da Liga dos Campeões, venceu por 1-0 fora de casa. E tivemos um total aqui de 12 escanteios, 6 para cada lado. Contra a equipe do Mallorca pela La Liga, ficou no empate aqui em 2-2. E tivemos aqui um total de 9 escanteios, 7 para a equipe do Mallorca e 2 para a equipe do Barcelona. E contra a equipe do Osasuna, venceu fora de casa por 2-1. E tivemos um total aqui de 3 escanteios, 8 para a equipe do Osasuna e 5 para a equipe do Barcelona. Nos últimos 5 jogos fora de casa, bateu aqui acima de 8 escanteios em todos os jogos. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês, acima de 8 escanteios contra a equipe do Shakhtar Donetsk fora de casa. Como segunda opção de aposta mais arriscada, eu vou deixar aqui para vocês. Você pode pegar na linha de gols acima de 1,5 gol,
ou pode pegar um provável Barcelona para vencer. Passando aqui na próxima tip partida entre Milan e PSG. Na classificação do grupo F, PSG, líder com 6 pontos. O Milan, último colocado do grupo com apenas 2 pontos. Jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, o PSG veio de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Milan jogando em casa perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. No último jogo realizado entre as equipes em jogos diretos na casa do PSG, o PSG venceu jogando em casa por 3-0. A ODD está marcando aqui a 2.20 para a equipe do PSG e 3.10 para o Milan. Palpite que vou deixar para vocês. Você pode pegar esse fora com empate. Também acredito na vitória do PSG. Eu vou deixar aqui para vocês botar no bilhete pronto fora com empate, um palpite mais seguro. Como segunda opção de aposta, você pode pegar também um possível acima de 1,5 gols na linha de gols. Agora na próxima tip partida entre Atlético de Madrid e Celtic da Escócia na classificação do grupo E. O Atlético de Madrid, segundo colocado com 5 pontos. O Celtic, último colocado do grupo com apenas 1 ponto em 3 jogos. Jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, o Celtic empatou 1 e venceu 4. O Atlético de Madrid jogando em casa vem de 5 vitórias seguidas. No último encontro marcado entre as equipes, em jogos diretos ficaram no empate em 2-2 na casa do Celtic. A ODD está marcando a 1.29 para a equipe do Atlético de Madrid. O palpite que vou deixar para vocês, você pode pegar a Atlético de Madrid para vencer. Nos últimos 5 jogos em casa ele vem de 5 vitórias seguidas, como segunda opção de aposta na linha de gols over 2,5. Passando para a próxima tip, na partida entre Estrela Vermelha da Sérvia e Red Bull Leipzig. Na classificação, a equipe do Leipzig segundo colocado com 6. O Estrela Vermelha quarto colocado com apenas 1 ponto. Jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, a equipe do Leipzig perdeu 2 e venceu 3. O Estrela jogando em casa venceu 3 e empatou 2. No último encontro marcado entre as equipes em jogos diretos, o Leipzig venceu jogando em casa por 3-1. A ODD está marcando a 1.53 para a equipe do Leipzig. Palpite que vou deixar para vocês de aposta única, acima de 2,5 gols. Agora na próxima tip partida entre Porto e Royal Antwerp da Bélgica. Na classificação, a equipe do Antwerp, último colocado do grupo, ainda não somou pontos em 3 partidas, marcou 3 e sofreu 12 gols. Tem um saldo negativo de 9. O Porto é o segundo colocado com 6 pontos em 3 jogos, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos. A equipe do Antwerp, ele vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. A equipe do Porto, jogando em casa, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. No último encontro marcado entre as equipes em jogos diretos, o Porto venceu fora de casa por 4-1, vencendo de virada. A ODD está marcando aqui a 1.36 para a equipe do Porto. O palpite que vou deixar para vocês é Back Porto. Porto para vencer como segunda opção de aposta over 12,5. Passando aqui na partida entre Lazio e Feyenoord da Holanda. Na classificação, a equipe do Feyenoord é líder do grupo com 6 pontos em 3 jogos. O Lazio, terceiro colocado com 4 pontos em 3 jogos. Jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, o Feyenoord perdeu 2 e venceu 3. A equipe da Lazio, jogando em casa, venceu 3 e empatou 2. No último encontro marcado entre as equipes em jogos diretos, o Feyenoord venceu jogando em casa por 3-1. A ODD está marcando aqui a 2.55 para a equipe da casa e 2.70 para a equipe visitante. Palpite que vou deixar para vocês é de ambas as equipes marcam. Jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, a equipe do Feyenoord bateu ambas marcam em 3 oportunidades. E a Lazio, jogando em casa nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam também em 3 oportunidades. E no último encontro marcado entre as equipes, bateu aqui também esse ambas marcam. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês como segunda opção de aposta na linha de gols over 2,5. E passando para a próxima e última tip da Champions League, partida entre Manchester City e Young Boys da Suíça. Na classificação do grupo G,
O City líder é isolado com 9 pontos. O Young Boys terceiro colocado com apenas 1 ponto. Jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, a equipe do Young Boys venceu 3 e empatou 2. O City jogando em casa vem de 5 vitórias seguidas. No último encontro marcado entre as equipes em jogos direto, o City venceu fora de casa por 3-1. A ODD está marcando a 1.07 para a equipe do City. Palpite que vou deixar para vocês é na linha de gols over 2,5. Como segunda opção de aposta mais arriscado, over 3,5. Agora pela Série B do Brasileirão, partida entre CRB e Chapecoense na classificação. A equipe do CRB, décimo colocado com 50 pontos, não cai mais para a zona de rebaixamento, mas também ainda tem chance de acesso, chance bem remota. A equipe do Chapecoense, 18º colocado com 33 pontos, Chapecoense que precisa vencer ou ao mínimo dos possível empatar fora de casa. Vamos ver aqui os últimos 5 jogos fora de casa da equipe da Chapecoense. Perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. O CRB jogando em casa perdeu 1 e venceu 4. No último encontro marcado entre as equipes em jogos direto, Chapecoense venceu jogando em casa por 2-1. A ODD está marcando a 1.82 para a equipe do CRB e 4.50 para a Chapecoense. Palpite que vou deixar para esse jogo, um jogo bem difícil, um jogo que a Chapecoense precisa do resultado. Vou deixar aqui na linha de under abaixo de 2 gols e meio. E passando para a próxima e última tip na partida entre Criciúma e ABC. Na classificação, Criciúma sexto colocado com 57. ABC já rebaixado para a terceira divisão, último colocado com 21 pontos. Jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, o ABC perdeu 3, empatou 2. O Criciúma jogando em casa venceu 4 e perdeu 1. No último encontro marcado entre as equipes, Criciúma venceu fora de casa por 1-0. A ODD está marcando a 1.26 para a equipe do Criciúma. Palpite que vou deixar para vocês é Criciúma para vencer como segunda opção de aposta over 2,5. Agora passando aqui para os bilhetes prontos que selecionei para essa terça-feira. Pegamos aqui para vocês uma triplazinha de gols. Passa aqui para pelo menos na triplazinha de gols. Over 2,5 na partida entre Manchester City e Young Boys a 1.33. Over 1,5 Atlético de Madrid e Celtic a 1.20. E over 1,5 Porto e Antwerp a 1.22. No segundo bilhete pegamos aqui uma duplinha pela Série B do Brasileirão. Criciúma para vencer a 1.30. E under abaixo de 2 gols e meio CRB Chapecoense a 1.53. Já na triplazinha da Champions League pegamos aqui com odd de 5.30 PSG para vencer o Milan, ou você pode pegar PSG com empate, mas acredito na vitória do PSG a 2.20. Acima de 8 escanteios na partida entre Shakhtar Donetsk e Barcelona, como falei para vocês. Nos últimos 5 jogos fora de casa da equipe do Barcelona, bateu acima de 8 escanteios em todos os jogos, acima de 8 escanteios a 1.53. E ambas marcam na partida entre Borussia Dortmund e Newcastle. O Borussia Dortmund que geralmente em casa marca 1 ou 2 gols por partida. E a equipe do Newcastle que tem uma média de 2 gols marcados por partida fora de casa. Um jogo esperado para gols, então deixei aqui essa opção de ambas equipes marcam. Obrigado a todos, boa sorte para nós. Deixa o like no vídeo, compartilhe para mais amigos e fui!